Então, a ideia nossa é fazer uma conversa dinâmica, onde a gente possa tirar dúvidas e apresentar, né, o que é o Hub para todo mundo. E apresentar, a gente desenhou uma jornada, uma primeira jornada de 8 meses. A gente já tem mais de 80 empresas interessadas em participar do Hub, dessa iniciativa. E então a gente organizou, para a gente conseguir fazer essa conversa de uma forma mais próxima, em 3 rodadas. Né? Meu nome é arquiteta Diana Silag, e junto com o Carlos Massucato, que está aqui, Carlos, quer dar bom dia? Abana, Carlos. E a Eliane Taniguchi, a gente faz parte da equipe do Hub. Bom, pessoal, então, bom dia. Como a Diana falou, nós estamos iniciando uma jornada que a gente tem uma expectativa muito grande, né, de não só de sucesso, mas de fazer algo novo, né, algo que acrescente a construção. A gente tem visto na construção e no Brasil, de maneira geral, no mundo, né, vamos dizer assim, um processo muito grande de digitalização das empresas, né? Então, cada empresa conduzindo de um jeito, mas todo mundo, de alguma forma, entrou em contato com startup, com apps, né? Então, o mundo digital, ele entrou fortemente aqui na vida das empresas e na nossa vida, inclusive, de pessoas, né? A gente usa lá o iFood, usa enfim, 99. Só olha essa reunião, né? Só olhem para a tela da reunião, né? Mas a gente observa que as inovações que a gente chama de base de engenharia, depois o Vanderlei vai falar um pouco mais sobre isso, elas não penetraram nas empresas com a mesma velocidade, aliás, nem perto da mesma velocidade, né? Então, quando a gente olhar desenvolvimento de produtos, sistemas inovadores, né, de base de engenharia, a gente vai ver muito pouca coisa sendo feita, né? Então, toda a nossa, vamos dizer, todo o nosso foco tem sido, né, os apps e os diferentes modelos de negócio. E o espaço que nós estamos criando aqui, né, que é um espaço para ser compartilhado e para ser construído de forma coletiva, é um espaço focado no desenvolvimento de inovação de base de engenharia. Então, acho que essa é a primeira grande questão aqui que está colocada. Então, como é que foi o primeiro passo da construção desse espaço aqui? Nós juntamos a USP e a BCP, né? Então, essa junção, que gerou um convênio, né? Um convênio aqui de 5 anos, não nasceu de uma forma fortuita, né? Existe um histórico da BCP, né, e da USP, particularmente da BCP, com a Escola Politécnica, de fazer coisas juntos. A gente faz coisas juntos, na verdade, desde a década de 30, né? Mas isso vem se desenvolvendo de uma forma muito produtiva nos últimos anos, e a gente já compartilha algumas experiências de sucesso. Então, a primeira coisa, assim, nós estamos juntando, né, um time que já se conhece. Esse time, ele não está se juntando, né, e nos conhecendo agora, né? A gente já vem com uma discussão acumulada muito grande. Na verdade, essa proposta que está surgindo já é fruto de conversas que a gente tem há uns 4 anos, né? Que renderam diversos almoços, né? Ou comer churrasco lá com o lado gaúcho do Vanderlei John. Então, o que nós estamos agregando aqui de forma objetiva, né? Quando você junta a BCP e a USP, você tem, na partida, uma série de ativos, né? Então, você tem, por exemplo, gente que entende de material, né? Você tem especialistas na USP, você tem especialistas na BCP que entendem muito de material. A gente tem laboratórios, né? A gente tem laboratórios, e aqui a USP até extrapolando a engenharia civil, se a gente for falar de mecatrônica, ou, enfim, nós temos, de novo, uma capacidade de agregar bastante significativa. E aí tem as particularidades, né? Por exemplo, a USP, exatamente, e a Poli, exatamente por ser
ele tem essa tradição de fazer a relação entre universidade e empresas, né? Porque há muito tempo que eu observei esse lado muito positivo da USP, e aqui particularmente da Poli, de buscar fazer desenvolvimento tecnológico que tenha a ver com necessidades do mercado. Muito se questiona, a universidade, né? A empresa fica longe da universidade, a universidade fica longe da empresa, mas aqui no caso específico da USP, né, e da Poli, isso não acontece, e aí a Escola Politécnica virou uma unidade Embrapi, né, o que permite um funding facilitado para projetos de inovação. Do nosso lado, lá, a gente tem uma experiência muito grande de trabalhar em rede, né, nós estamos aí há mais de 15 anos trabalhando em rede. Então, nós construímos uma coisa chamada Comunidade da Construção, que chegou a ter quase 500 construtoras, uma plataforma de fabricantes de artefatos, que também chegou a ter 450 fabricantes. Mais recentemente, né, o Grupo Parede de Concreto, que é uma grande experiência, né, de uma inovação incremental na construção, que acabou conquistando mais de 50% de market share aí na habitação popular. Hoje tem 150 empresas. Então, a gente tem, vamos dizer assim, um ativo que nós estamos incorporando esse projeto muito significativo. E aqui nós temos o Hugo da área de comunicação, nós temos institucional, a força que a USP tem, né? Então, tudo isso está reunido com um aporte financeiro que o convênio tem para construir esse espaço. Então, vamos dizer, esse dinheiro inicial, ele é focado em construir essa infraestrutura. Então, aqui, uma das coisas importantes é que dentro do espaço lá de laboratório, nós separamos uma área que tem um pé direito enorme para fazer um laboratório de impressão 3D, né, capaz, inclusive, de fazer, produzir em escala 1:1. Né? Vamos também construir um espaço maker de coworking para abrigar tanto as empresas aqui que estão participando, que vão participar desse nosso projeto, como startups, uma cátedra onde a gente adquire a capacidade de trazer um pesquisador internacional e instalar ele aqui, algum tempo aqui no Brasil, para ter esse processo de transferência de tecnologia. Não estamos falando só de um evento, de um convite para um webinar, mas de trazer ele para permitir discussões mais aprofundadas, que realmente a gente consiga absorver tecnologia, bolsas para mestrandos e doutorandos. Então, esse é o recurso que nós já aportamos, previamente ao que nós estamos propondo para vocês agora. Então, a proposta aqui é o seguinte, dado essa infraestrutura, né, dado essas competências que já estão agregadas nesse ambiente, nós estamos convidando construtora, fornecedor, projetista, startup, pesquisador, órgão público, empresas. O que é uma empresa com demanda específica? É uma Sabesp, por exemplo, uma empresa de eólica, que ela não é do setor, mas ela é uma usuária dos produtos do setor. Então, aqui nós vamos trazer o quê? Problemas, ideias, soluções parciais, sempre com foco em desenvolver uma inovação, né, que vai agregar valor aqui para a construção. Então, essa que o convite a vocês está dentro exatamente desse escopo. Estamos também só comentando, né, também trazendo as entidades representativas desses agentes aqui, para participar principalmente de discussões estratégicas que a gente vai ter durante o andamento do nosso trabalho. Então, em 2021, qual que é a proposta? São 8 meses de trabalho, vai começar em abril, terminar em novembro. A gente tem 2 jornadas que são entrelaçadas, né? Uma jornada de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Aqui é como se fosse um funil, onde a gente começa com problemas, com ideias, né? E vai convergindo. Ela tem uma fase intermediária que a gente elabora um roadmap, né? Então, a gente também vai ter um quadro claro no setor do que é possível fazer, dos seus problemas, que é um produto importante, e a gente vai convergindo até chegar no que a gente chama projetos competitivos, né? O que é um projeto competitivo? É um projeto que ele tem parceiros, ele tem um funding estruturado, né?
ele tem uma capacidade de dar certo muito grande, né? Então, esse ambiente, ele está altamente comprometido a desenvolver projetos, principalmente projetos cooperativos, né? Projetos que unam diversos agentes da cadeia para, assim, sem que isso implique vamos dizer, nós estamos diminuindo o risco e diminuindo o custo por empresa de desenvolver projetos, mas mais importante que isso, nós estamos ampliando muito a capacidade disso dar certo, né? Por conta dos agentes que vão estar presentes. E, em paralelo, nós temos uma jornada de aprendizagem. Então, nós vamos ter um curso de inovação, que vai ser dado aqui pela Universidade de São Paulo. Nós vamos ter uma série de palestras e eventos, né? Trazendo gente que fez, não precisa ser ou trazendo gente de fora do país, ou trazendo experiências de outro setor que possam agregar para a gente, e contato com startups. Então, esse é um ambiente, quando a gente coloca aqui, a gente coloca tudo estruturadinho, mas é um ambiente em que a gente enxerga que uma empresa, por exemplo, de sensor, vai conversar com uma concreteira, com um projetista de estrutura, e vão fazer disso uma inovação, né? Ou, ao mesmo tempo, uma inovação que se baseia fortemente em laboratório. Enfim, esse é um ambiente para fomentar projetos, né? Projetos de base de engenharia. Então, nós, para criar uma estrutura facilitadora, nós criamos 3 grupos de trabalho, né? A jornada do conhecimento, do aprendizado, ela é uma jornada única, né? Nós temos uma fase inicial que todos estão juntos, e uma fase, na sequência, que a gente vai trabalhar 3 temas diferentes. Os temas escolhidos foram impressão 3D em concreto, até por conta do laboratório que está sendo montado, inovação em cimentícios, e um tema maior, assim, mais amplo, que é a industrialização, construção modular, produtividade e impacto ambiental. Então, aqui nós vamos tá tratando desses, a gente sabe dos problemas que tem a construção. Uma coisa que me perguntam, aí quando a gente estava explicando o projeto, né? Isso aqui não é um espaço de melhores práticas, né? Então, aqui, por exemplo, se o cara usar melhor, se o cara usar mais de forma correta, o meu sistema não vai dar patologia ou aumentar a produtividade. Não, né? A gente sempre está falando de um desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, a gente foi procurado há pouco tempo atrás por uma empresa de aditivo, ela tem uma tecnologia, mas ela está em procura de problemas. Isso é uma coisa interessante, isso gera uma inovação para o mercado, né? Mas se eu tenho algo que já está formatado, que já está resolvido, mas a consultora não soube usar, não, isso não é um espaço para esse grupo aqui, é um espaço para outros locais. Então, nós temos aqui uma metodologia que depois nós vamos detalhar para quem realmente aderir ao projeto. Ela é extremamente participativa, né? Ela vai tentar capturar, no sentido positivo, experiências prévias que as próprias empresas que participam aqui do grupo podem trazer, né, para o coletivo. A gente sempre tem que pensar que existe todo o processo cooperativo tem uma doação, né? E a doação, às vezes, é você contar uma coisa que não deu certo, por exemplo, né? Então, a gente quer trazer ou que deu certo e por que deu certo, né? Então, a gente olha cada integrante aqui, não só como alguém que trouxe um problema ou que busca uma solução, tem uma ideia, mas também a experiência, né, das empresas e dos profissionais para que isso gere um ganho para o coletivo. Bom, então, como eu havia falado, essa agenda, ela começa em 1 de abril, eu não escrevi 1º de abril, para não ser, né, para não ter a piadinha, então eu escrevi 1 de abril, porque a gente quer ter tudo muito conversado, detalhado, né, os termos assinados com as empresas, enfim, a gente está com espaço de tempo bom, né, para eventualmente algum ajuste. Nós vamos ter essa é a dinâmica proposta, né, dos grupos de trabalho, nós vamos ter os Tech Talks,
E aqui tudo vai ter uma regra, né? Por exemplo, o curso de inovação, as empresas que aderirem, eles têm uma vaga por empresa, né? A participação dos grupos de trabalho, as empresas identificam 2 pessoas que vão ser as nossas interfaces. Então, tudo isso vai estar detalhado nos termos aqui que a gente vai depois passar para quem tiver interessado, vamos dizer, das empresas que confirmarem interesse, né? Aqui todos estão interessados para quem confirmar interesse. Isso aqui é assim, eu disse lá, o nosso time do projeto o nosso time é maior que o time de projeto. Então, o Hugo, por exemplo, da BCP, está nos ajudando lá na comunicação. Tem o Arnaldo, que é o chefe do laboratório, assim como o Jonas, quer dizer, a equipe é maior. Mas, assim, quem é a equipe que está mais ali focada, né? Aqui só para dizer. Então, a coordenação disso é do professor Vanderlei e eu sou diretor de desenvolvimento de mercado da BCP. Nós temos o Cláudio e o Rafael como gestores tecnológicos, professor Rafael, né? E o Cláudio, que é o nosso gerente de inovação lá na BCP. O time de desenvolvimento, a Diana, né, que traz a experiência que ela já tem do Six, né, que é muito útil. A Eliana, da Construliga, que também tem uma experiência. A Eliana já foi funcionária da BCP, já participou dos processos colaborativos e também agora profissionalmente tem essa pegada aí dos trabalhos em grupos. E o Massucato, que é um profissional, um dos mais experientes que tem aí, já passou por cimento, já passou por concreto, né? Ele tem um trânsito técnico exatamente nesse público nosso aqui que a gente considera essencial. Estamos trazendo para o grupo, né, e foi bom que a gente colocou a data para abril, o André Fleury. Ele é um especialista em organizar processos desse tipo, né? Ele estava contando essa semana para mim, para o Vanderlei, o processo que ele criou no Einstein, né? Então, ele está ele está ampliando a metodologia dele, que começou tipicamente nos negócios assim, que são puramente digitais, e está caminhando para a ciência, né? Vamos dizer, para áreas mais de ciência. Então, foi uma aquisição mais recente que a gente vai colocar aqui no trabalho, muito importante. E a gente também destaca aqui que no projeto dos espaços, seja lá no laboratório da impressão 3D, seja no conceito do espaço de coworking, o arquiteto e professor, e foi diretor de arquitetura do Mackenzie durante muito tempo, Walter Caldana, que é um especialista em espaços desse tipo. Então, vocês veem que a gente colocou um time muito bacana, né, para fazer a coisa dar certo. A gente tem ativos, vamos dizer, anteriores, USP e ABCP, nós colocamos um time muito qualificado aqui para fazer essa nossa jornada dar certo. Então, essa é a primeira mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. E claro, né, a gente, depois da fala do Vanderlei, nós vamos abrir para discutir, tirar dúvidas. Obrigada, Walter. Quando a gente fez o convite para todas as empresas, para chamar, para vir para essa conversa, a gente percebeu uma série de dúvidas, né, algumas sobre o conceito do que é Deep Tech, o que é o Hard Tech, né, que a gente chamou nessa conversa, né? E para explicar sobre esse assunto, eu vou convidar, então, o coordenador e professor Vanderlei John. Vanderlei, você pode explicar para o grupo, então, o que é e ainda dizer a diferença do Deep Tech e da inovação que é feita hoje em dia, né? Como é que as coisas estão andando? Bom dia a todos, para a USP, para a Poli, e para mim é um prazer ter tantos conhecidos aqui e muitas faces novas, né? Eu vou tentar resistir ao PowerPoint, eu estou meio de saco cheio de ficar olhando para o meu próprio PowerPoint, então vou tentar explicar as coisas assim, mas talvez... só para... A gente tem uma experiência boa lá na Poli de trabalhar em consórcio, né? Nós temos um consórcio, tivemos duas edições do Concitra, o Consórcio Tecnológico de Inovação e Revestimento de Argamassa, né? Envolvendo construtoras, os fabricantes de argamassa, os fabricantes de insumos e até os laboratórios que fazem controle tecnológico, né?
A gente sempre acha que isso sempre é uma solução bastante boa. Nós também na área de fibrocimento, está aí o Luiz Fernando Marque e a Thaís da Infibra, né? A Infibra tem um convênio de substituição de amianto com a USP, estamos trabalhando junto há 20 anos, né? Em fibra junto com a Embralist lá de Santa Catarina. Então a gente acredita muito em trabalho coletivo, né? E vou explicar um pouco por quê. Nós estamos agora no auge aí da Construtec, mas você vai ver as Construtecs tem pouca inovação dura, né? Inovação daquela que vai para o canteiro de obra ou que vai para a fábrica. E a nossa produtividade na construção não vai melhorar significativamente se nós implementarmos somente o BIM e se nós aumentarmos o grau de automatização e digitalização dos processos. Nós temos problemas tecnológicos, nós temos problemas que são duros, né? Então, toda a nossa cultura a pouca cultura de inovação que nós temos no Brasil e na construção, ela é uma cultura de inovar em software e app. E aí tem diferenças fundamentais entre o que nós estamos falando aqui. Qual é a minha equipe para fazer um novo site? Uns jovens que entendem de Python, né? Talvez um cara que se chama cientista de dados, na verdade, também é um cara que entende de Python e um pouquinho de estatística, alguns conceitos de AI, né? Isso aí é a minha equipe. Eu preciso ter uma visão, eu preciso achar uma área onde a proposta faça sentido, né? Eu acho que esse talvez seja o maior desafio, e é um excelente exercício de criatividade. Eu vou investir nesses garotos, eles vão precisar de uma sala com uns puffs, né? Umas plantas, uma tartaruga, eventualmente, caminhando pela sala, enfim, né? E a coisa vai andando, né? Bota um guru, um mentor. Quer dizer, se não der certo... qual é a infraestrutura? É a sala, os computadores, talvez um espaço na nuvem da Amazon. $30 por mês, aí tô no jogo, tá? E no final, eu não estou menosprezando isso, porque os caras com menos do que isso fizeram o Google, né? Então, esse troço pode dar muitos bons resultados. Mas, no final do dia, se as coisas derem errado, o meu nível de investimento é relativamente baixo, né? O prazo, o ciclo, né? Toda essa coisa da obsessão, da rapidez e tudo mais, ela é muito legal, mas o ciclo de desenvolvimento nessa parte de low-tech, ou de app e tudo mais, ele é muito rápido, né? E se criou uma cultura que o importante é gente rápida, motivada, né? Jovem e tudo mais. Quando eu vou falar de uma inovação que é para chegar no canteiro de obra, para entrar numa fábrica, né? Estou falando de uma coisa muito mais complicada. Para começar, que é alguma coisa que vai entrar, sei lá, uma fabriquinha que o Álvaro Lores dirige lá, é $300 milhões fácil, né? Se qualquer decisão de mexer numa fábrica ou num canteiro de obra é muito mais complicada, ela tem muito mais implicações. Segundo, tem um produto que vai precisar performar no processo de produção, na logística, no transporte, no canteiro de obra e talvez por 50 anos dentro de uma casa, né? Eu vou ter que dar uma garantia, eu tenho implicação, tenho segurança do trabalho, eu tenho problema de impacto ambiental, são todas as coisas que a gente precisa se preocupar. Temos a norma de desempenho que nos facilita imaginar um novo sistema construtivo, mas também nos exige que a gente faça testes e ensaios de um nível um pouco mais elevado, né? Os problemas a serem enfrentados são, sei lá, química de cimento, a sistemas de dispersão. Eu preciso de equipamentos de laboratório que, enfim, não são 5, 6 garotos bem motivados, bem treinados, numa sala com ar-condicionado e um design legal, com um bom guru. É uma coisa muito mais complicada, tá? E aí, na hora de implementar, eu desenvolvi meu sistema, eu estou no low-tech. O que eu vou fazer? Eu vou alugar um espaço na Amazon Cloud Service, vou investir em marketing e estou no mercado, né? Essa é a minha implantação. Aqui, eventualmente, eu vou investir em fábricas, eu vou ter que treinar 20 mil pessoas, né? Eu vou ter que ensinar os projetistas a usarem o meu produto, eu vou ter que motivar os usuários, que afinal de contas vão ter que comprar e especificar o meu produto. Eu tenho um grau de complexidade e um grande risco e um valor de investimento muito diferente, tá?
muito diferente. Então, o que a gente chama de Deep Tech, e se vocês ou Hard Tech, se vocês entrarem na internet e procurarem inovação Deep Tech, né, está se criando no mundo inteiro, Harvard, Stanford, Technion, novos espaços que estão voltados não fazer acelerar a inovação soft tech ou low tech, mas essas inovações deep tech. É um outro jogo, é um jogo mais complicado, mais complexo. Tá? No caso da construção, a gente tem um complicador, né? Nós temos pouca inovação e uma das razões para isso é que no setor da automobilístico, por exemplo, quem organiza o processo é a montadora. A montadora é a empresa mais forte, né? Ela tem poder econômico, ela tem poder de mercado, né? Ela tem escala, muita escala. Na construção, as escalas são diferentes e a cadeia ela não tem gente forte na ponta, então ela é uma cadeia desorganizada. E aí, no mundo inteiro, uma das grandes soluções são os consórcios, né? Consórcio de inovação, trabalho conjunto, como nós estamos propondo aqui. Eles existem em todos os setores. Eu, particularmente, detesto o novo USB-C, né? Que é aquela coisinha. Como é que alguém consegue colocar um padrão novo de USB? Criaram o consórcio USB-C, fizeram um plano de desenvolvimento, rota de fabricação, não sei o que mais, tudo pré-competitivo. Definido o padrão, todo mundo entra no mercado, né? Os clientes podem comprar um produto USB-C que vai ser compatível com o outro, né? Se eu quiser desenvolver uma fachada nova no Brasil, sozinho, né, eu posso desenvolver, mas eu vou ter que convencer uma construtora e especificar a minha fachada no projeto. E ela vai especificar sabendo que ela tem um fornecedor, né? Com os prazos de... Agora, se eu tiver o que é uma fachada padrão de concreto armado, sei lá, arquitetônico, eu posso especificar concreto arquitetônico, ela segue algum padrão e eu vou comprar de todos os setores. Então, existe a necessidade e grandes benefícios de trabalhar em conjunto. Tá? Trabalhar em conjunto também diminui o custo. O P&D e a inovação Deep Tech requer laboratório, tempo, gente especializada, né? Poucas empresas conseguem montar internamente um P&D multidisciplinar, né, para tratar de todos esses problemas. Então, o pessoal chama de Open Innovation, quer dizer, colaborar com universidades é uma coisa super importante, né? E colaborar dentro da cadeia também é uma coisa super importante, né? Então, a colaboração dentro da cadeia ela é pré-competitiva. Vou pegar um exemplo para vocês, impressora 3D. Vou inventar uma impressão 3D. Nesse momento eu tenho que fazer a impressora, desenvolver a tinta, desenvolver o software, enfim, achar uma forma de projeto e sair vendendo. Tudo isso dentro de uma pequena startup. Não vai rolar, né? Esse grau de verticalização não é possível numa tecnologia muito avançada. Eu preciso colaborar e formar uma rede de produção, né? O mesmo vale para resolver problemas de inovação na área de pré-moldados e tudo mais, né? Existe sempre a possibilidade de trabalhar em conjunto. Então, essa é a visão. E na área de Deep Tech, na área de construção, nós não temos outra opção, né? Eu acho que o nosso método está bem legal, porque a gente vai começar com um exercício de identificando nossos problemas, que vão virar oportunidades, né? O nosso processo começa com a identificação de problemas, num esforço coletivo, numa metodologia que vem aí já bem testada nessa área, né, usada internacionalmente. A gente vai criar um roadmap. Nós temos aí as nossas 3 áreas, né? Vamos criar os 3 roadmaps, e esses roadmaps vão apontar soluções ou problemas que precisam, coisas a serem atacadas, né? Então, só esse documento ajuda o setor se organizar, né? Se a gente fizer uma boa detecção de problema e nós coletivamente nos convencermos e convencermos os outros, né? Porque às vezes solucionar o problema não depende só da tua empresa, depende do resto da cadeia, né? Precisa falar com os russos. Já é meio caminho andado. Mas aí nós vamos para a segunda fase, aonde a gente veio para cada problema, vamos fazer um desenvolvimento, ou tentar identificar várias soluções possíveis. E aí vocês, os nossos sócios, olhando para essas soluções, vão falar, olha, eu invisto nessa e nessa. Outro conjunto de empresas investe em outra solução.
e nós vamos tentar montar com a melhor equipe disponível no Brasil, trazendo gente do exterior, usando os recursos Embrapi. A gente opera uma unidade Embrapi que trabalha na área de construção, estamos renovando, já gastamos todo o dinheiro, agora estamos renovando o contrato. Recursos FAPESP, né? Inova São Paulo, enfim, tem muito recurso para inovação para ajudar a fazer o funding desses projetos. Tá? E vamos tocar o projeto com todo mundo trabalhando junto. Né? Então, esta é a visão que a gente está tentando, vai implementar, e nós acreditamos que essa é uma visão de grande futuro, né? Porque ela abre a possibilidade, mesmo para uma pequena startup, para uma empresa média e uma empresa grande, né, trabalhar em conjunto, cada um olhando para o seu problema, mas de forma coordenada, para que no final a cadeia produtiva tenha uma solução aonde tem uma boa parte dela de acordo, né, e as coisas entrem no mercado mais facilmente. Então, esta é a visão, a nossa visão é transformar o mercado com a inovação. Né? Nós precisamos aumentar a produtividade, nós precisamos baixar o impacto ambiental, a gente precisa reduzir o prazo de entrega de obra. Né? Acho que todo mundo concorda com isso. Né? E as barreiras tecnológicas que existem para isso não são pequenas. Né? Cada um de nós tem uma visão. Juntos, nós vamos refinar essa visão dos problemas. E junto a gente pode resolver. Né? Então, é um pouco essa a lógica. Não sei se eu respondi todas as inquietações, mas aí temos o prazo para a nossa conversa. Obrigada, Wanderley. Obrigada. Eu queria lembrar a todos que o chat está aberto para perguntas, ou levanta a mão e o microfone vai estar aberto. E eu queria aproveitar, então, e perguntar para o Walter, né, como que seria a adesão das empresas, né? Qual que é o processo, como é que seriam os próximos passos? Oi, Diana. Assim, nós temos uma tradição de, né, uma experiência prévia, né, de trabalhar em consórcio com empresas, né? Como eu citei, hoje nós temos 150 empresas trabalhando de forma colaborativa no Grupo Parede de Concreto. Então, em geral, é o mesmo processo aqui proposto, tem um termo de adesão, né? O termo de adesão, de uma forma muito simples, explica, né, o funcionamento, né, a governança, o funcionamento desse nosso trabalho aqui, o prazo que isso vai se estabelecer, né, dentro desses compromissos que estão sendo estabelecidos aqui em 2021, o dinheiro das empresas, ele fica numa conta separada, então a gente tem todo o controle do gasto específico desse projeto, né? Lembrando que o que nós estamos fazendo lá, construção do laboratório, ou trazer, né, um pesquisador internacional, estão fora disso. Nós estamos falando especificamente do custo desta atividade, né? Nem a BCP, nem a USP tem nenhuma intenção de fazer dinheiro com isso, né? A gente imaginou, pelo número de empresas, uma cota que não fosse impeditiva a ninguém de participar, mas então isso passa a ser administrado numa conta, né? A BCP, vamos dizer assim, faz o operacional dessa conta e o grupo acessa todos os gastos que foram feitos nessa rúbrica. Então, é uma coisa muito simples, não tem nada burocrático, né? E, eventualmente, algum ajuste que a gente precise fazer com alguma empresa, a gente conversa à parte. Mas, enfim, nós vamos, depois dessa reunião, nós vamos pedir a confirmação, assim, todo mundo que está aqui tem interesse, nós vamos falar, confirma interesse, nós mandamos o termo, também dá prazo aí, porque às vezes o jurídico quer ver detalhe, para dar tempo de 1 de abril tá todo mundo pronto para começar a trabalhar. Não sei se ficou claro aí, mas... Obrigada, Walter. A gente tem algumas perguntas, eu vou passar primeiro, então, para o Wanderley, do Jorge Francis. Cada empresa irá apresentar suas demandas e serão eleitas ou podem ser recusadas pelo RUBIC? Uma equipe será montada para cada empresa a demanda? O objetivo desse grupo é a gente procurar estruturar trabalhos coletivos, né? Então, a gente vai fazer uma dinâmica onde os problemas, todo mundo vai ter a oportunidade de apresentar os seus problemas, tá? E de vender os seus problemas para o coletivo.
Então, esse é um processo interessante, onde vamos debater os problemas, a visão de cada um dos seus problemas, ou a especificidade do problema. E depois de identificados os problemas, a gente vai gerar um documento, essa aqui é a lista dos problemas, essa é a visão geral do nosso desafio, né? E a partir dessa visão, as empresas vão poder se alinhar. Então, evidentemente, se o problema for bem específico de uma empresa, a USP e a BCP tem capacidade não ilimitada, mas uma capacidade de atender empresas com demandas específicas, e esse é um contrato entre a USP ou a BCP e a empresa, tá? Mas o nosso foco desse trabalho aqui é a gente identificar os projetos que tenham interesse da cadeia, de uma parte da cadeia, tá? E as empresas, vai ter o menu de problemas, a empresa fala, nesse problema aqui eu estou disposto eu estou disposto a investir, vamos tentar resolver. Porque aí nós vamos começar o projeto de pesquisa, que é um outro orçamento, quer dizer, o orçamento dos projetos de PIDI são separados, são feitos depois, vai depender da equipe, da natureza do projeto, o que vai envolver, né? Uma coisa vamos desenvolver um sistema, uma cadeia produtiva de impressão 3D, isso é um problema, né? Outro problema talvez seja menor, vai ter um orçamento cada um, as empresas que quiserem aderem àquele projeto, o custo é rateado e o dinheiro público entra aí também, né? O custo é rateado e o projeto é executado pela equipe que envolve os profissionais da empresa, né? Essa é uma outra característica super importante, né? Um dos problemas de Deep Tech é que a gente desenvolve a tecnologia muitas vezes e as empresas precisam depois incorporar elas no seu dia a dia. E se a equipe da empresa não participou, e fica um pouco mais difícil, né? Então, na verdade, é isso. A gente vai trabalhar preferencialmente em projetos coletivos. Projetos individuais, a unidade Embrapi da USP, da Poli pode atender, né? A BCP faz projetos também, quer dizer, a gente pode trabalhar em conjunto, que é uma outra negociação. Aqui dentro, vamos identificar coisas coletivas. Deixa eu só agregar só uma coisa ao que o Vanderlei falou, lógico, né? Uhum. Assim, uma ideia, uma metáfora que é interessante a gente pensar no processo do Hub, que é o seguinte: vamos supor que eu comecei lá na boca do funil com uma ideia, né? O que o nosso ambiente, tanto do ponto de vista do curso, como das dinâmicas que vão acontecer, o que ele deseja? Que as ideias sejam fortalecidas no processo. Então, nós queremos vamos supor que alguém formatou um problema, uma ideia, mas ainda meio embaçada, pouco definida. Este ambiente ajuda aquela ideia a se fortalecer. Se a ideia, e não é o Hub que escolhe como coordenação, é o Hub que escolhe como processo. Se aquela ideia conseguiu aglutinar 8 empresas, nossa, ela ficou muito forte. Mas e se ela conseguiu aglutinar 3? Também ela se fortaleceu, porque essas 3 podem se juntar, e esse é um ambiente que vai também, vamos dizer assim, criar essas facilidades. Então, eu me junto naquele exemplo que eu dei. Eu sou um sensor em busca de algo que eu possa ajudar na construção, aí, de repente, o professor França fala, olha, isso aqui é muito importante, de repente, uma concreteira faz parte, e dali nasce um projeto, que não precisa necessariamente estar nos mais eleitos no processo Hub, mas eu consegui aglutinar atores que vão estar comigo. E no limite, é como o Vanderlei falou, não, eu quero uma coisa proprietária, eu quero uma coisa só para mim. Eu vi aqui, aprendi, olhei um problema, a minha empresa quer investir. A empresa investe, né? E ela vai usar os recursos que a gente, de alguma forma, vai estar colocando aí, seja da USP, da BCP, do Embrapi, e ela toca como um projeto proprietário. O que o Vanderlei enfatizou é o quanto a gente valoriza os projetos cooperativos, né? Porque é aí que a gente acha que pode ter o maior impacto de mudança no setor. Aí a gente tem que diferenciar um pouco, né? A gente aqui vai, evidentemente, trabalhar num ambiente pré-competitivo, né? Pré-competitivo, né? É uma coisa de a gente desenvolver conceitos e tudo mais. Provar a tecnologia. Depois o pessoal incorpora na empresa e transforma ele no negócio, né? A transformação desse produto do Hub aqui, né? Coletivo no negócio
vai ser sempre da empresa, né? A empresa sempre sai com o produto dela. Obrigada. A gente está com várias perguntas aqui. O Paulo Bina faz uma sugestão, né? Então, de acordo com as apresentações, e acredito que é uma somatória de pequenas ações, gostaria de sugerir alguns pontos. Vamos ter um chat contínuo e se a gente vai enviar o termo de adesão. Você quer comentar, Walter? Assim, nós vamos criar um grupo, né, a partir do momento, bom, todos vão receber o termo, né, e a partir da adesão, da assinatura do termo, aí o grupo já antes mesmo do início, a gente já vai criar um espaço específico, né, dos profissionais que efetivamente vão participar, né. Eu vou aproveitar e colocar uma outra questão, assim, para nós é importante, embora a adesão seja de empresas, a gente considera fundamental personalizar isso, né? Quem é na empresa que de fato está, porque ali é um relacionamento, tem uma continuidade, né? Não é aquela coisa, hoje tem reunião do Hub, vai não sei quem, não, não, na semana que vem vai você, não vai, isso é ruim, né? Então a empresa também vai ali, né? Claro, nós não, né, às vezes acontece, mas ela também vai indicar quem é que, né, quem que de fato ela está indicando para participar, né? São também pessoas, nós não somos só empresas, né? São pessoas que vão passar por um processo de discussão coletiva, de aprendizado, né, conjunto. Então, ficar trocando nome cria muita descontinuidade e perde a eficiência do processo. Legal. Eu vou juntar, Vanderlei, eu vou te juntar duas perguntas e encaminhar para você. Então, Álvaro Lorenz, os 3 temas já pré-definidos, como será a duração de cada um desses projetos? O que irá medir a entrega de um dado projeto? E a Charlene também faz uma pergunta que acho que a gente pode juntar. Os temas serão fixos no prazo de projeto? Na verdade, a gente tem uma jornada, né? A primeira parte da jornada é a gente achar, dentro desses temas genéricos que o Álvaro, que a gente mencionou, quais são os problemas, né? Quais são as coisas que precisamos resolver e que nos dariam vantagens competitivas, que nós estamos falando disso aqui no final do dia, certo? Então, essa é a primeira parte. Na segunda parte da jornada, nós vamos transformar esses temas, né, em projetos, e essa primeira parte da jornada ela tem um prazo fixo. Na segunda parte da jornada, esses temas vão virar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Cada projeto vai ser uma história, né? Eu acredito que a gente vai ter projetos bastante curtos, né? Coisas simples que precisam ser resolvidas e que talvez exijam mais a coordenação dentro da cadeia, uma solução que todo mundo consiga implantar dentro da cadeia e tudo mais, e projetos mais de longo e médio prazo. Eu acho que cada projeto desses vai ser objeto, né, de um desenvolvimento técnico e eu diria econômico, comercial, né, empresarial, vamos dizer assim, porque nós estamos no domínio da inovação. Aqui não é pesquisa pela pesquisa, é a pesquisa para dar um resultado, né? Esse é o nosso foco, né? A gente vai ter esse projeto e os stakeholders, aquelas empresas que abraçaram a ideia e que fortaleceram e refinaram a ideia, vão ser as donas do projeto, né? Na verdade, você tem que enxergar o Hub como um facilitador, né? Quem vai decidir aonde a empresa vai... aqui nós temos um menu inicial, que vamos nos organizar e entender o nosso problema. Depois nós temos o menu, vamos resolver os problemas. Quem vai decidir onde a empresa vai botar, quanto dinheiro ela vai colocar? Quer dizer, isso é uma decisão da empresa dentro do modelo de negócio dela, do valuation que ela faz desse processo, né? E aí o prazo é a decorrência da complexidade do problema, né? Tem problemas que vão demorar anos, né? Talvez, ou ano, né? E tem problemas que vão demorar meses, eu acho. E talvez eu gostaria de ter problemas que nas nossas reuniões já saiam a solução, né? Assim, alguém tem a ideia, todo mundo acha legal. Obrigado. Mas eu sou pessimista. Diana, eu acho que tem uma parte da pergunta que foi se os temas são fixos, né? A gente acredita que, se vocês olharem, a gente falou de 3D, de cimentício, mas a gente colocou um tema muito amplo, né? Que pega toda a construção. Então,
em princípio, a gente não viu uma limitação disso, né? Eu acho que tem uma amplitude, né, no grupo lá, que a gente chama de construção, pega produtividade, questões ambientais e a construção off-site, tem uma amplitude bastante grande para caber aqui, acho que qualquer demanda das empresas que estão aqui. Obrigada. Walter, o Leônidas Albano da Silva, ele pergunta, antes da apresentação das propostas, dos projetos, que deverão ser analisados pelo Hubik, a ideação será realizada nos GTs, de modo a nascerem as propostas conjuntas entre os participantes? Nós vamos ter, isso é assim, vamos ser bem o nosso conceito nosso primeiro conceito é nascer já dividido em 3 grupos, né? Com a incorporação do professor André no processo, talvez a gente faça uma primeira fase de levantamento de problemas incorporando todo mundo, porque talvez a gente consiga explorar convergências aí que talvez com os grupos separados a gente perderia. Então, eu diria que a resposta hoje é uma fase inicial com todos, antes de a gente partir para os grupos. A ser referendado, né? A ser referendado. Mas a ser referendado, né? E assim, a gente também gostaria de ouvir de vocês, né? Porque, veja, nós não estamos achando que nós somos donos da verdade aqui, né? Nós estamos com uma proposta e nós queremos formar um movimento. E o movimento é com as pessoas que estão aqui, com as suas empresas e tudo mais. Nós temos que formar um movimento. Então, acho que as pessoas têm que falar as suas dores, as suas ideias. Nós estamos super abertos aí a mudar de ideia. Vanderlei, o Daniel Aleixo pergunta como será a atuação das startups no Hubik? A gente sabe que startup tem uma capacidade de investir e tudo mais diferenciada. E nós sabemos também que para o futuro da nossa produtividade, da nossa inovação, nós precisaremos de startup Deep Tech. E as startups Deep Tech, elas têm todo esse problema, né, de investir numa infraestrutura para produzir, etc., né, que não é fácil, né, você escalar uma coisa Deep Tech é uma pegada muito difícil. Então, a gente vamos ter uma política específica para startups, né? Nós também achamos que nós queremos que o grupo, e queremos discutir com o grupo, de acolher startups, né? Startups de temas que não sejam caros, o grupo deveria acolher, talvez a gente possa imaginar um processo de mentoring, né? Usando os cérebros que estão aqui dentro do Hubik, né, de fomentar alianças entre as startups e as empresas estabelecidas. Isso já está acontecendo na área de soft, né, e na área de tech é super importante essas alianças, né? A Embrapi tem uma linha de fomento especial para startup, o Sebrae coloca dinheiro também em startup, e se a startup tiver uma aliança com... Então, nós estamos muito interessados em startups. E a gente acha também que as nossas ideias, eventualmente, algumas vão virar startups, né? Startups que talvez as empresas que estão bancando a ideia vão ser sócios e parceiros, mas vai virar uma entidade nova, né? Nós estamos... O Carlos Monteiro, da Ezetec, levantou a mão, então... Obrigado, bom dia a todos novamente, para quem eu ainda não cumprimentei no início da reunião lá. É que, como eu vou falar um pouquinho das nossas dores aqui, né, eu acho que ao invés de escrever, fica um pouco mais dinâmico e funcional falar. Mas vamos lá, por exemplo, nós aqui, né, o nosso segmento são prédios residenciais de todos os padrões, desde Minha Casa Minha Vida até o altíssimo padrão, edifícios corporativos, a gente tem exemplos aí de edifícios corporativos AAA, enfim, certificados LEED e tal. Uma das nossas dores, por exemplo, até a Nidiana fez uma pergunta que a gente vai trabalhar com um foco relacionado às questões cimentícias ou isto é mais amplo? Porque, por exemplo, um dos nossos problemas que a gente tem é revestimento de fachada.
Essa coisa de fazer alvenaria de vedação, chapisco e emboço é tão arcaica, tão problemática e tão fadada da patologia que a gente precisa trazer alguma industrialização para isso. Quando a gente vai para soluções de mercado, por exemplo, fachada ventilada, a gente pega alguns fabricantes de fachada ventilada, e você acaba tendo só a solução do fornecedor exclusivamente, que normalmente traz uma solução que já existia de fora há um bom tempo, adapta para a nossa realidade, o que nem sempre é o melhor dos mundos, porque a gente não tem os mesmos materiais, os mesmos equipamentos, a mesma sequência de montagem. E eu acho que esse fórum que a gente está aqui hoje é um fórum extremamente competente, extremamente diversificado para, de repente, desenvolver este tipo de trabalho. Aí vem a minha pergunta, isso seria foco desse grupo de trabalho, por exemplo? Vanderlei, você quer responder? Walter, acho que os dois, né? Quando ameaça o cimento, é melhor deixar o Walter falar. Né? Eu vou falar isso em 2 tranches, né? Primeiro, eu queria só para esclarecer, né, dar como exemplo o Grupo Parede de Concreto, né, que é um projeto que a BCP organizou, né? Hoje está lá nesse grupo a turma de instalações, a turma de esquadrias, enfim, toda a cadeia, porque o conceito é de sistema, né? E não é um conceito de produto, é um conceito de sistema. Então, tá todo mundo que fornece para parede de concreto e todo mundo que se interrelaciona com parede de concreto, de forma que a gente foi resolvendo uma série de problemas usando a capacidade da cadeia produtiva para ir tornando o sistema melhor. Especificamente na sua questão, eu diria que para esse grupo, e sendo honesto, né, nós não, por exemplo, está aqui, vai participar desse grupo a Gerdau e a Arcelor. Que Gerdau e Arcelor? Aços longos, né? Não aços planos. Se você falar que tem uma questão de fachada, eu diria que o problema da fachada é um problema desse grupo. Né? É assim, pode ser que, né, e a gente não é ingênuo, e pode ser que isso, se tem uma solução que é de outro setor, isso eventualmente seja encaminhado pelo SIX, né? Por exemplo, nós temos construção off-site, a gente está preocupado em ter uma construção off-site que use cimento, né? Mas tem de madeira, né? E este grupo, ele não está convidando esses players. Nós não convidamos a B3, não convidamos lá aquela startup que esqueci o nome lá, de madeira, nós não convidamos eles para esse grupo, né? Mas todos os problemas da construção, eles cabem aqui. Walter, deixa eu problematizar, assim, ó, só para concretizar, sem fazer piada aqui, né? Mas o Walter até esquece o nome das startups que trabalham com madeira, é o que eu chamo de cultura corporativa. Mas assim, essa questão que o Carlos está levantando, né? Eu acho que nessa parte do roadmap, essas necessidades vão aparecer, tá? E aí, e o modelo de trabalho eu identifico as necessidades, é uma oportunidade de alinhar com as outras empresas da cadeia. Eu acho que essa oportunidade é muito importante, né? Porque eu insisto, é o que você falou, não uma empresa sozinha empurrar uma nova tecnologia bem diferente no mercado é muito difícil, né? Tem que ter cadeia, etc. Mas a gente tem o CIX, que é o Centro de Inovação em Construção Sustentável, que é um prédio experimental que a gente está fazendo, né? Que é apoiado pela Intercement, ArcelorMittal e tudo mais, aonde nós vamos ter um grupo lá de trabalho voltado para essa questão da construção modular. Tá? E nós já discutimos de fazer uma sinergia, porque dentro lá do SIX também uma das coisas que tem lá no SIX, a gente faz lá com a Intercement um concreto, né, que usa 150 kg de cimento por metro cúbico em vez de 400 para a fundação. Tá? Não é que ele fica muito barato, tá? Porque nós usamos um filler que não é barato. Mas, enfim, tem um potencial de impacto ambiental interessante. Tá? Então, nós temos coisas dentro do SIX que têm interesse direto aqui dentro do Hubic, que foi desenvolvido lá dentro, financiado lá dentro, e está andando há alguns anos. E tem coisas que vão surgir aqui que a gente vai desenvolver lá dentro do Hubic, né? Eu estou na coordenação dos 2 lados, né?
a gente está imaginando isso mais como uma forma, nós temos que ser um pouco flexível de atuar, né? O grupo aqui, ele é um grupo bastante grande e tal, né? E eu acho que tem muito espaço para a gente construir alianças. Aonde nós vamos executar o projeto, a gente decide depois. A gente se organiza, vê o melhor lugar. A USP é grande, o IPT está aí do lado, né? Tem pessoal da Unicamp, tem pessoal da Unicinos, enfim, da UEL. Nós vamos procurar ajudar a resolver todos os problemas, né? Vamos fazer esse acordo, né? Vamos trabalhar junto, vamos buscar formar alianças, vamos nos conhecer, fazer networking digital por enquanto, né? Talvez até setembro a gente tenha a vacina, que tal em outubro a gente faz uma reunião assim, daquelas, presencial, né? Presencial. Com um vinho depois, né? Churrasco. E um churrasco. Um churrasco. Vanderlei, fazemos um churrasco ali. Você sabe que a área ali da BCP pertence à USP, né? A gente faz um churrasco ali na USP, onde a gente recebe a BCP, tá, na rua ali para comemorar o fim da pandemia. Eu boto dinheiro nisso. Tá bom, obrigado, pessoal, pela resposta. Vanderlei, o Alexandre de Oliveira Silva, ele pergunta, ele pede, né, se você pode falar um pouquinho mais sobre o grupo de inovações cimentícias. Não, veja, isso aqui é um grupo de inovação muito focado na cadeia de cimento, né? A cadeia de cimento da massa de um edifício convencional hoje, os materiais cimentícios, cimento e seus agregados, são os 80% da massa, tá? É muito importante, né? Não faz nada sem cimento hoje em dia no mundo, né? Então, isso é uma coisa super importante. Então, para nós, e vocês estão acompanhando a questão ambiental, né? A questão do CO2, né? A questão de uso de recursos, de resíduos, essa questão, e para a indústria cimentícia, ela é uma das pioneiras aí na fabricação do cimento de gerenciar os seus impactos ambientais, né? O que a gente chegou à conclusão no roadmap que a BCP fez junto com a IEA, e eu participei, muitas pessoas que estão aqui participaram, foi que é super importante para a gente diminuir o impacto ambiental da construção, diminuir o impacto ambiental dos materiais cimentícios. Mas o que a indústria já fez, ela fez muito. Daqui para frente, vai precisar da participação do resto da cadeia. Então, uma parte do Hub, que veio lá do nosso estudo do roadmap, que falou, olha, daqui para frente, inovação na construção, na área de cimento, vai precisar da cadeia. Então, nós estamos aqui, né, um esforço das cimenteiras, com os construtores, com o pessoal de concreto, com o pessoal de aditivos, com os projetistas, né, para tentar todo mundo aqui trabalhar para produzir inovação, para baixar o impacto ambiental, para aumentar a produtividade. Então, para mim, nós estamos discutindo aqui uma coisa, pessoal, que do meu ponto de vista, e o que mobiliza o time lá da Poli, a garotada lá do laboratório, que trabalha comigo, o Rafael e a Diana, o significado social e ambiental do que nós estamos fazendo, né? Quer dizer, uma construção de menor impacto ambiental, uma maior produtividade e tal. O Brasil não vai sair do buraco, nós não vamos deixar de ser pobre enquanto a produtividade for baixa. Nós não vamos deixar de ser pobre enquanto nós não tivermos inovação que possam nos tornar competitivos a nível mundial, tá? E nós não vamos resolver o problema ambiental da construção e do cimento em particular sem inovação. Então, nós temos que inovar, inovar e inovar. Então, estamos nessa. A gente não sabe onde vai chegar, mas vamos começar. Obrigada, Vanderlei. Walter, o Nitmar da Lances pergunta, há uma ideia de custo de adesão? O custo de adesão, ele vai Então, assim, seriam 8 vezes, né, 8 parcelas, que vai variar pelo porte da empresa. Então, quem paga menos paga 500, quem paga mais paga 2.000 por mês. Então, vai de 500 por mês a 2.000 por mês. Né, que dentro exatamente da ideia né, da gente fazer algo que não seja impeditivo de nenhuma empresa participar, né, e que, ao mesmo tempo, pague os custos adicionais, além de todos os investimentos que já foram e estão sendo feitos, né? É basicamente para o funcionamento do grupo, né? A gente teve até a preocupação, por conta da experiência anterior que a gente tem com grupos na BCP, de fazer... A gente percebeu que uma das coisas que
além dos espaços coletivos, de você ter metodologia, de fazer todo mundo participar, de ser divertido, né? Porque esse negócio, inovação tem que ser uma coisa divertida, né? Não pode ser uma coisa, pô, vou na reunião para inovar, você vai triste, né? Não, você vai porque é gostoso fazer isso. Mas a gente tem uma preocupação de amarrar também aqueles interesses das empresas, né? Então a gente vai ter esse contato também com as empresas. Se eu tenho uma reunião aqui e outra ali, é sempre importante a gente entender ali como é que a empresa está se sentindo, o que ela gostaria para, né, de alguma forma contemplar para que o objetivo específico dela seja melhor atendido. Então tem essa amarração também que a gente faz dos interesses, embora seja um processo coletivo, a gente sempre vai estar olhando para cada empresa também, né, na medida do possível. Então, R$500, né, uma empresa, uma Votorantim, é uma empresa grande, está na faixa do R$2.000, um projetista está na faixa dos R$500, né? Então, acho que dá bem para balizar aí vocês em relação à decisão. Tá, e aí esse é o orçamento que a gente montou, baseado numa expectativa de adesão, né, de empresas, para fazer a primeira fase. Depois, cada projeto de PDI vai ter o seu orçamento e ele vai ser compartilhado pelos stakeholders, tem orçamento e prazo. Então. E nós também vamos convidar, e quando eu falo nós, todos nós, vamos decidir, olha, tem um fulano de tal que é um cientista, é um professor, que tem alguma coisa, vamos convidar, pode ser do Brasil, pode ser do exterior, não tem problema, convidamos o cara para participar. Ah, tem uma startup aqui que talvez não seja bem da construção que nos interessa. Se o coletivo achar que vale a pena, a gente convida, né? Nós estamos aqui no momento, né, de somar forças. É claro, nós precisamos de um orçamento para estruturar as coisas, senão a roda não gira. Obrigada. Acho que a última pergunta é da Nidiana Cavalcante. Todos os problemas que serão levantados serão de ordem cimentícia? Por exemplo, pode existir problemas relacionados à produtividade dos SCML sem ser relacionado ao concreto em si? Veja, como eu falei antes, nessa parte do roadmap, a nossa ambição é registrar todos os problemas que a gente está identificando, tá? Que vocês identificam, que são importantes para as empresas, cimentícios ou não, tá? Porque o importante é a gente olhar os problemas. Depois as empresas vão se organizar, para cada problema nós vamos tentar desenvolver várias soluções. E poderá ser que uma solução seja um problema não cimentício, seja cimentício, né? E pode ser que não. Dependendo da natureza da solução, na hora de desenvolver o projeto, ele fica no Hub ou ele vai para o SIX. Tá? A gente quer ser super inclusivo. E o SIX e o Hub estão trabalhando juntos, quer dizer, nós vamos manter uma colaboração. Só para dar um exemplo bem concreto, pegar 2 exemplos, né? Um é que foi trazido pelo Monteiro da Zetec. Qual que é o problema? Eu não estou feliz com a fachada. Esse é o problema. Então, ele é um problema não cimentício. Embora o sistema que ele tenha referenciado é um sistema cimentício, mas é assim. E a gente sabe que, assim como o Carlos, tem muita gente não satisfeita com a fachada. Então, ok, esse é o problema, né? É um problema não cimentício. Pode ser um problema cimentício. Eu acho que essa aplicação concreto fissura demais, e eu não resolvo isso só por boas práticas. Eu tenho que reformular esse concreto. É um problema mais cimentício. Então, eu diria que não tem, né? Não tem limite. Quando a gente traz um problema, a gente traz algo que nos incomoda e que a gente quer ver resolvido, né? E aí concordo com o Vanderlei. Aí é a capacidade de cada cadeia de como resolve o problema, né? De repente, vem uma cadeia do alumínio e resolve melhor. Ela viu o problema, ela sabe do problema, encaminha lá via o SIX e sai uma solução de alumínio fantástica. Ou pode ser um problema, quem resolve melhor seja a nossa cadeia. Isso não, do jogo. Veja, e posso dizer mais, pode ser que 4 empresas resolvam pegar o desafio do Carlos e falar, olha, vamos fazer uma fachada cimentícia que cabe no orçamento, na produtividade, não sei papapá,
E outros 3 empresas falam, olha, cara, vamos sentar aqui com sei lá quem, vamos e tentar fazer um padrão de outra tecnologia, tá? E aí o compromisso, né? Evidentemente, pessoal, nós não podemos esperar que a BCP vá organizar o mercado dos competidores, tá? Aqui todo mundo é adulto então, né? Mas a BCP e a USP fizeram um acordo. A USP trabalha com a BCP nos pontos de interesse comum com a BCP e ela tem condições e o compromisso, nós somos financiados pelo dinheiro público, né? De atender a sociedade de uma forma mais ampla. Então, o que a gente consegue resolver dentro do Hub, que nós vamos resolver dentro do Hub, e o que não for possível, ou as soluções alternativas, nós vamos sempre tocar ela de fora. E vai ter sempre coisas muito... e onde é que vai ficar? Na prática, não vai interessar muito, no final das contas. O importante é que saia o projeto de PDI com os stakeholders e que isso, ao final, chegue num produto onde os caras, toda a cadeia consiga trabalhar, tá? Esse é o nosso compromisso. O Hub, que é uma porta de entrada, tem outras empresas entrando pelo SIX, que é outra porta de entrada da USP, e tem muitas empresas que estão nas 2 portas, né? Que estão no Hub e estão no SIX. Então, vamos trabalhar em conjunto, vamos detectar todos os problemas possíveis, vamos refinar esses problemas, vamos ter metodologia para isso, né? Nessa primeira fase, não só acho que é importante, o Walter falou, né, da gente ter uma pessoa fixa, mas eu acho que nessa primeira fase de diagnóstico é importante ter alguém de nível de decisão da empresa, né? Nesse primeiro momento, dessa reflexão mais geral, para a gente ter dentro do Hub uma decisão, um nível de discussão e decisão mais estratégica. E à medida que a coisa vai ficando mais granular, né, a gente vai envolvendo o resto da equipe das empresas. Mas chega no momento de qual é o projeto que a empresa vai investir, nós temos que ter, né, os decision makers sentados aqui para falar, olha, vamos por aqui, vamos por ali, para conversar 2 a 2, 3 a 3, sem envolver a USP, sem envolver a BCP, né? A nossa ideia é que isso seja uma rede. Não é uma rede onde a USP e a BCP são o centro de tudo. É uma rede, vamos falar assim, meio peerless, onde vocês se organizam, trazem soluções, né? Nos provoquem, nos desafiem e falam, esses caras aqui não estão com nada. A gente vai correr atrás, né? Então, nós estamos aqui para o que der e vier, tá? Sem limites. Essa é a minha visão. Obrigada, Vanderlei. Eu não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta ou quer falar alguma coisa. Diana, tem uma colocação só aqui da Lanxess, do Nitemar, que surgiu agora aqui. Você quer ler, Walter? Não, eu acho que é uma questão que pode ser para outros, né? Ele falou que ele tem dúvida em relação aos pigmentos na tecnologia 3D e pede uma reunião específica para a gente conversar. Então, esse prazo todo que a gente deu é exatamente para isso, para permitir esclarecimento, né? Que quem entre com clareza de onde está entrando, né? E com firmeza, né? Como até essa colocação do Vanderlei. O Leônidas Albano levantou a mão. Isso. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Bom, a pergunta foi mais ou menos já esclarecida por vocês, mas a pergunta era o seguinte, sobre a possibilidade de convidarmos empresas e outras universidades. Eu estou aqui representando o Instituto de Arquitetura e Conforto, que é uma consultoria que atua junto a construtoras incorporadoras daqui de Goiás. Mas também sou professor na PUC Goiás e temos relação com várias empresas e universidades do Brasil e de outros países também. Então, como que funcionaria esses convites? A gente convida para participar, por exemplo, da reunião do dia 9, porque no dia 9 vai ter uma outra reunião que me parece que é também nesse mesmo formato, né? Isso. Caso eles não tenham a disponibilidade em participação, é possível que, por meio de algum desses participantes ou da nossa empresa, a gente crie micro-redes locais para que eles também participem, ainda que não tenham total disponibilidade para isso? Olha, a gente está estruturando um projeto, nesse primeiro momento, ancorado em cima da BCP e da USP, até porque nós temos um compromisso formal entre a USP e a BCP, né?
convidar outras empresas interessadas em investir em inovação são todas bem-vindas. Não existe nenhuma limitação, né? E, evidentemente, nós temos o dia 9, mas nós em princípio, previmos 3 datas, por questão de agenda, tá? Então, nós ainda vamos fazer uma terceira. Para envolver outras universidades, nós pretendemos envolver outras universidades, não a universidade em si. A gente vai sempre focar, né, no especialista, na pessoa, tá? Porque institucionalmente a gente tem uma limitação até contratual entre a USP e a BCP, mas nós podemos envolver. E aí a nossa proposta, a gente discutiu isso, a nossa proposta foi, nesse processo, quando a gente começar a discutir, nós vamos identificar experts de qualquer lugar do mundo que nós vamos convidar. Tá? O convite vai ser pessoal, né, e intransferível, né? Essa é a nossa visão. E depois, o que eu acho que é super mais importante para as universidades, é que na parte de P&D, quando for fazer as pesquisas e tudo mais, certamente vai ter muita necessidade de envolvimento de especialistas de todo o Brasil e até do exterior, né? E nós temos modelos para isso e estamos preparados para isso, tá? Mas nessa parte de diagnóstico, a gente quer que as empresas liderem, né? As empresas liderem, que as empresas tragam as suas dores, né? Nós queremos ouvir e acho que a única forma da gente identificar de fato os problemas de verdade é o dono do problema e vir falar e discutir e refinar junto com os pares e tudo mais, né? Eu sou acadêmico, tal, né? E a gente costuma ter uma visão meio idealizada do mundo, né? Eu só comecei a entender a natureza dos problemas e das tecnologias não muito tempo atrás. A gente acha, orientei uma tese, tal problema está resolvido. A gente, na área de Deep Tech, trabalhamos com o conceito de TRL. Uma tese é TRL 3, no máximo, e às vezes 2. Um produto no mercado é TRL 9. Quando eu terminei uma tese, talvez eu gastei 5% do P&D que eu preciso para ter o produto no mercado. Estou exagerando nos 5%, tá? Então, a gente quer trazer os experts, mas depois a gente ter o nosso diagnóstico. Tá? Então, vamos fazer uma coisa ao contrário. A gente conversa depois, Leniz, acho que é uma boa ideia. E as empresas são todas bem-vindas, né? Obrigada, Vanderlei. Digo na possibilidade de contribuição mesmo, né? Uhum. Aqueles que tiverem interesse, a gente pode contribuir. Perfeito. Mas obrigado, viu? Obrigada, Leniz. Conforme o Walter apresentou, faz parte da equipe do Hubik também, o Carlos Mascato e a Eliana Taniguchi. Eu vou passar a palavra agora para o Carlos. Diana, obrigado. Chamar de Carlos, ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Para o Ninguém Mascato. conhece, né? Diana, obrigado. Vanderlei, obrigado. Antes de eu fazer um pequeno encerramento, eu só queria pedir para o Walter, talvez alguns questionamentos me fizeram aqui pelo mercado paralelo das informações. Os nossos próximos passos do envio do termo, vamos dar uma detalhada para eles, Valtinho? Quais serão os nossos próximos passos agora, após essa reunião, para esse grupo aqui presente? Só também esclarecer, porque eu vi aqui que pode gerar uma dúvida. Nós vamos fazer uma reunião dia 9, igualzinha a essa, né? Então, não é uma segunda reunião, é a mesma reunião. A gente colocou opção de data, porque a quantidade de interessados foi talvez um pouco maior até do que a gente esperava, né? Então, a gente já quebrou isso em duas reuniões. Então, e também só para vocês ficarem cientes, está tendo convite para a Vale participar, para elas também trazerem problema, né? Vale, Petrobras, então até empresas de saneamento, então a gente deu uma flexibilizada aí no cronograma. Então, o que a gente vai fazer após a reunião do dia 9, nós vamos enviar o termo para cada empresa, né? E aí nós precisamos, nós vamos, deixa eu só aqui abrir o calendário para enxergar melhor aqui. Então, após o dia 9, então, digamos, no dia 10, vocês vão receber o termo, e a gente espera a resposta de vocês até o dia 19 de março.
E o início mesmo, como a primeira reunião, ela está agendada para o dia 1º de abril. Então, vai ser o tempo da gente esclarecer dúvidas, né, como a que surgiu aqui da Lanxess, né, ou às vezes uma questão burocrática que surge do jurídico perguntando alguma coisa, né, então é um tempo aqui suficiente para a gente equacionar essas questões, mas a gente gostaria de até o dia 20 saber a quantidade de empresas que, de fato, vão estar conosco aí nessa jornada de 2021. Obrigado, Valtinho. Esclareceu, Massucato? Eu acho que sim, acho que as perguntas aqui, se alguém tiver que levantar agora, que vamos levantar. É bem importante essa questão, porque tinha gente já querendo ir para a segunda reunião, sabendo qual era a pauta. Não, a pauta é a mesma, né? É a mesma, só que vão ser novas empresas que estarão aqui presentes. Pessoal, acho que esse projeto como um todo foi criado, foi elaborado, estou aí com ele desde o começo, muito carinho, muita competência e com esforço nosso aqui, porque isso é um movimento, em termos globais, único, eu vejo como único, porque nós estamos engajando aqui uma estrutura de empresas, isso é comum, inovação, mas essa sinergia com o trabalho próprio de laboratório, vocês podem fazer uma análise, ele é bem diferenciado. Nós saímos de um processo, de um piloto, até chegarmos à aplicação do mercado. Então, isso acho que traz para as empresas um diferencial muito grande. Eu queria me colocar à disposição, acho que eu, Eliane e todo o time aí, se precisar de alguma coisa, vocês têm os nossos contatos, podem me ligar, estou à disposição de esclarecimento para vocês, a qualquer momento que façamos esses contatos e podemos tirar essas dúvidas, e tenho certeza que eu vou poder encontrá-los aqui para conseguir junto essa jornada aí, que será um sucesso, não tenho dúvida sobre isso, porque tem muita competência, tem muita vontade e tem muitas dores a serem tratadas. Então, agradeço a presença de todos aí e fico extremamente feliz das pessoas que também, dos grupos que eu trabalhei nessa montagem, estarem aqui presentes. Pessoal, à disposição. Queria passar agora a palavra para a Eliana, que eu sou um mero membro, e acho que as mulheres, Diana e Eliana, que conduziram esse processo de uma forma incrível, com uma dedicação muito mais grande. De fato, as mulheres fazem muito melhor que nós. Eliana, por favor, sempre, né, continuar para a gente? Sempre, sempre. Pessoal, bom dia. Eu sou da Construliga, né, para quem não conhece, então para a gente é um prazer e uma honra fazer parte de um projeto como esse, porque a gente tem muita consciência do direcionamento que isso vai dar, né? Então a gente ser protagonista de um processo que vai realmente desenvolver e levar a construção civil para um outro patamar, acho que é um motivo de muito orgulho. Então, na verdade, cada um de vocês aqui hoje chegou por algum de nós, e a gente está num número grande, mas foi todo mundo escolhido a dedo, com muito carinho e critério. Então, é o que o Vanderlei falou, é importante ter as empresas, mas a gente não quer só quantidade, a gente quer qualidade acima de tudo, né? E vocês fazem parte desse grupo. O Bina colocou uma questão aqui, falando que a gente vai entrar na fase vermelha, enfim, e o dia 19 é um pouco complicado até para dar um posicionamento. Bina, fica despreocupado com relação a isso. A gente está aqui à disposição para tratar das questões individuais, tirar dúvidas, e também a gente não, assim, até antes do dia 1 de abril, a gente tem aqui uma possibilidade de conversa, flexibilização. Fica tranquilo com relação a isso, né? Eu vou aqui, acho que a gente já está chegando no limite, né, no horário. Eu vou tomar a liberdade aqui para agradecer a participação de todos, né, e até fazer um encerramento aqui, nos colocando à disposição, e um bom trabalho e uma boa jornada a todos. Eu só tenho um pedido, que tal todo mundo ligar a câmera para a gente fazer um registro de quem conseguiu ficar até o final aí? Tem muita gente com a câmera desligada. Vamos lá. 2 segundos, gente. Rapidinho também, eu só não sei se o Manfredo ficou claro. Manfredo, com certeza, você pode entrar em contato. Eu entrarei em contato com você e vamos providenciar esse teu pedido, ok? Boa, olha só que legal. Já tirei uma fotografia, pessoal. Prazer enorme, muito obrigado. Vocês nos honraram muito estando aqui. Vamos construir algo novo no Brasil. Isso aí. Okay, obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Um abraço a todos.